Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente e, como o pastor disse, para ficar. Estou muito feliz de poder estar começando meu pastorado e servindo ao Senhor com os irmãos, servindo ao Senhor e também servindo aos irmãos e com os irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus e eu convido-os a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículos 1 a 4. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos orar? Vamos pedir a Deus iluminação neste momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra como ensino para a nossa vida. Que neste momento nós possamos estar nos desligando de tudo ao nosso redor e nos concentrarmos somente nela. Que possamos recebê-la com fé, entendendo que ela é a tua palavra suficiente para a nossa vida, para nos orientar. Que o Espírito Santo aplique em nós a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de acordo com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, nos primeiros 3 meses de 2020, foram arrecadados mais de 3 bilhões de reais por empresas e pessoas físicas. Doações de mais de 3 bilhões de reais. O Itaú Unibanco foi o mais generoso. Ele doou 1 bilhão de reais para o SUS. Mesmo diante de um cenário econômico trágico, difícil, nós vimos ano passado e continuamos vendo diversas empresas e diversas pessoas realizando doações com o objetivo de auxiliar as famílias afetadas pela pandemia. Mas a pergunta que fica é: o que as motiva? O que os motivou? O que é que motiva, leva grandes empresas a doarem, entregarem parte dos seus lucros a famílias que foram afetadas pela pandemia? Seria muito duro da nossa parte dizer que elas não se importam com elas, não têm amor e fazem apenas por interesses próprios. O tema responsabilidade social por parte das empresas vem sendo discutido há muito tempo. Um célebre economista, há 50 anos, argumentou no New York Times que a única responsabilidade social das empresas é aumentar os seus lucros. Mas as empresas do século XXI sabem que os seus clientes não pensam mais assim. Elas sabem que vão ficar muito mais bem vistas se começarem a fazer doações. Então é por isso que elas ajudam a sociedade, o meio ambiente. Tanto é que elas fazem questão de dizer isso, dizer que a matéria-prima desse objeto é feito de algo ecologicamente correto. O tênis é feito por garrafa PET. Eles fazem questão de anunciar para a gente que parte do lucro desse produto que você está comprando vai ser destinado a pessoas carentes na África. Mas eles fazem isso porque amam ser filantrópicos ou porque desejam angariar mais clientes? É porque essa é uma nova maneira de maximizar suas vendas? É difícil saber as verdadeiras motivações. E talvez você pense: bom, para mim não importa. Não importa se ela está fazendo isso por amor ao próximo ou se ela está querendo apenas aumentar suas vendas. O que importa é que ela faça as doações.
Independente da motivação, elas estão fazendo certo, estão ajudando as pessoas. Alguns pensam dessa forma, mas não importa o que passa no coração de uma pessoa, desde que ela faça o certo. Tem gente que pensa assim. Esse é o pensamento de alguns, mas com certeza não é o pensamento de Deus. Não basta nós fazermos o certo, tem que fazer o certo com a motivação certa. E é exatamente isso que Jesus nos ensina nesses 4 versículos que nós lemos, Mateus 6, do 1 ao 4. O capítulo 6 de Mateus ele pode ser dividido em 2 partes. Veja comigo aí na sua Bíblia. Mateus 6, do 1 ao 18, é a primeira parte. Nessa primeira parte é onde Cristo trata da nossa vida religiosa e nosso relacionamento com o Senhor. Ele vai falar sobre a maneira correta de darmos esmolas, de orarmos e de jejuarmos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, Mateus 6, do 19 ao 34, Jesus trata da nossa relação com a vida geral e os mistérios do amanhã e também das nossas responsabilidades. Ele diz: não acumuleis tesouros nesta terra, não sirva a 2 senhores, não ande ansiosos. Jesus demonstra que a vida cristã é repleta de desafios. Só porque fomos convertidos, não significa que os nossos problemas acabaram. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus, somos capacitados pelo Espírito Santo, mas estamos sujeitos a corromper até mesmo as atitudes corretas. Atitudes simples como darmos esmolas, ajudarmos o próximo, a cairmos no pecado da hipocrisia, cair no pecado do mundanismo. Até na hora de dar esmola nós temos dificuldades. Isso porque muitas vezes nós fazemos as coisas certas com as intenções, as motivações erradas. Muitas pessoas fazem o certo do jeito errado, dão esmolas com a motivação errada. E Jesus aqui nos ensina a fazer o certo do jeito certo. Devemos estar motivados a fazer atos de caridade, pelo fato de que Deus está nos vendo e nos promete nos recompensar. Por isso hoje nós meditaremos no seguinte tema: a verdadeira caridade é motivada pela glória de Deus. A verdadeira caridade é motivada pela glória de Deus. Como eu posso fazer uma caridade de forma agradável a Deus? Em primeiro lugar, não seja motivado pela aprovação humana. Veja comigo o versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus anuncia o princípio geral que governa 3 atitudes religiosas da nossa vida: as esmolas, o jejum e as orações. Exercer justiça, e isso é muito importante, exercer justiça significa ter uma conduta correta de acordo com a lei de Deus. A motivação que nos leva a praticar os mandamentos de Deus, ela é crucial. Ela é que vai nos diferenciar dos hipócritas. Não basta obedecer, você tem que obedecer pelo motivo certo. O princípio é você não fazer seus atos de justiça com o intuito de ser visto pelos homens. Naturalmente, você pode lembrar-se de Mateus 5,16, alguns versículos atrás, anteriores, em que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí a gente se pergunta, Jesus está dizendo que nós devemos fazer boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Será que não está tendo nenhuma contradição aqui com Mateus 6,1? Uma hora ele diz, é para ver, outra hora diz, não pode ver? Como assim? Obviamente não há contradição na Bíblia, claro que não. Ambas as passagens ensinam que a gente deve viver para a glória de Deus, evitar atrair atenção para si, que toda a atenção deve ser dada para Deus. O problema não é ser visto pelos homens, mas fazer algo para ser visto por eles e receber louvor para si. A consequência disso, Jesus mesmo diz, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. As pessoas que obedecem a Deus para se autopromoverem, não serão recompensadas por Deus.
Sendo assim, versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O ponto de partida aqui que Jesus faz é que todos que dizem ser discípulos de Jesus dão esmola, fazem caridade. A palavra original grega entende o dar a esmola, praticar beneficência, como tentar ajudar a alma e o corpo do próximo através de sacrifício voluntário de si próprio. E é muito importante que vocês entendam isso. O princípio do que é fazer caridade, do que é fazer justiça aqui. E isso se dá por meio de dinheiro, se dá por meio do tempo, se dá por meio de atitudes. Geralmente nós associamos esmola a pouco dinheiro, alguns trocados, algumas moedinhas. Você está lá no sinal esperando o semáforo virar, e aí você vê alguém, algum pedinte, e você dá uma moeda que está ali ao seu alcance. Nós pensamos esmolas assim, moedas, R$2, e isso é ruim, porque muitas vezes os nossos atos de caridade acabam sendo superficiais. Muitas vezes a gente ajuda com algo que não vai nos fazer falta. A gente pensa, não, eu vou ajudar porque isso não vai me fazer falta. É pouco dinheiro, mas vou estar aqui fazendo minha caridade. E é nesse espírito que a gente deixa de fazer uma caridade, acaba se esquivando de uma verdadeira ajuda, uma ajuda profunda, uma ajuda interna. Primeiro, Jesus nos diz como nós sermos benevolentes através de uma negação. Não faça como os hipócritas. Os hipócritas tinham a prática de dar esmola nas ruas, nas sinagogas, que eram lugares movimentados. Eles queriam ser vistos por todos. Eles ajudavam os necessitados. Eles cumpriam os mandamentos de Deus. Eles estavam obedecendo. Provavelmente aqueles que recebiam também não ligavam. Não quero saber se ele está me amando ou não. Eu estou mais feliz porque ele está me ajudando. Eles faziam o certo, só que do jeito errado. E qual é o erro deles? Jesus diz, é a trombeta. É a trombeta. Não é possível garantir que, literalmente, haviam pessoas que tocavam trombeta quando davam esmola. Imagina, você dá R$10 e uma trombeta toca. E aí todo mundo olha, vê ali, e olha só, que pessoa bondosa. Ela está ajudando. Não é possível, não é garantido que seja algo literal, até porque provavelmente eles não podiam levar uma trombeta para as sinagogas, e também Jesus costumava fazer uso de linguagem figurada. A gente conhece isso nas palavras de Jesus. E é muito provável que Jesus esteja fazendo isso aqui, uma ilustração. Jesus simplesmente está se referindo ao fato de que os fariseus faziam questão de proclamar, de exibir as suas boas ações. Essa prática Deus condena. Os hipócritas não cumpriam esse dever por obediência a Deus ou amor ao próximo. Eles faziam isso por orgulho, por vanglória. Eles queriam estar em evidência. Olhem para mim, vejam como eu sou bom. Olha só, eu estou ajudando. Era isso que passava no coração deles. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não há trombeta. Hoje em dia há redes sociais. Usamos as mídias sociais. Algumas pessoas postam as suas boas ações com o intuito de angariar reputação, de receber curtidas, de ficar bem na boca do povo. Muitas empresas fazem disso seu marketing. Muitos influenciadores digitais fazem isso para se promoverem. Jesus está dizendo, não transforme a sua benevolência em um show, em um exibicionismo, em um espetáculo. Em verdade vos digo que essas pessoas já receberam a recompensa. E essa recompensa não vem de Deus. A recompensa vem dos homens. Que recompensa é essa? É a honraria, são os aplausos, são os afagos no ego. E é apenas isso que essas pessoas recebem. É apenas isso que eles receberão, fama própria. É bom para quando você se encontra, né?
É legal ser famoso. A gente vê que os famosos ganham coisas grátis, recebem bem. Mas, meus irmãos, essas coisas podem até servir aqui neste mundo, mas elas não vão servir de nada quando essas pessoas se encontrarem diante de Deus. No versículo 3, ele dá mais uma instrução. Ele diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. William Hendricks comenta que a ideia aqui é que as duas mãos, elas sempre andam juntas. Você vai ao parque, suas duas mãos estão lá. Você vai andar de bicicleta, elas estão lá. A não ser que aconteceu alguma coisa. Mas o normal é isso. As duas mãos sempre estão juntas. Seja quando elas carregam caixas, quando elas lavam a louça, ou quando elas estão no momento de diversão. Elas sempre estão juntas. Nós podemos dizer também que elas estão bem familiarizadas uma com a outra. Tudo que a esquerda faz, a direita sabe e vice-versa. Mas Jesus está dizendo que a mão esquerda deve ignorar o que a mão direita faz. Ela deve esquecer o que a outra fez. Eu não preciso dizer que Jesus está novamente falando no sentido figurado. Mãos não têm vida própria. As mãos são parte de uma pessoa, e este é o ponto. Elas fazem parte do mesmo corpo. E Jesus está dizendo: uma pessoa deve manter a sua contribuição voluntária em segredo, não só em relação ao próximo, não só em relação aos que estão ao nosso redor, mas em relação a ela mesma. Veja que profundo. Nós não devemos dar muita atenção ao bem que fazemos. Nós não devemos nos aplaudir no nosso íntimo. Não devemos trocar trombeta em nossos corações. Esse é um pecado muito sutil. É fácil de a gente cometer. Quantas vezes nós não já nos pegamos relembrando algo bom que fizemos e pensando: o fulaninho, com certeza ele deve estar muito grato por mim. Espero que ele sempre lembre do que eu fiz por ele. A gente comete isso. Jesus está dizendo: não é assim. É segredo. O orgulho é uma palavra muito mal usada no meio popular. A gente tem a tendência de dizer assim: meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Filha, mamãe está orgulhosa. A gente tem essa tendência. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Às vezes sim, às vezes não. Mas a gente usa isso como sinônimo de alegria. Mas, meus irmãos, orgulho não é sinônimo de alegria. Orgulho está mais para pecado, para soberba. O orgulho é uma palavra muito mal usada no meio popular. E começamos a dizer a nós mesmos: hoje eu fiz uma boa ação. Veja como eu estou indo bem. Nós dizemos a nós mesmos: eu estou fazendo algo bom, enquanto as outras pessoas não estão fazendo. Essas pessoas deviam aprender comigo, essas pessoas deviam me ver. Olha o que eu estou fazendo. E você começa sempre a relembrar isso no teu coração. É muito parecido com o fariseu, que batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os roubadores, eu não sou como os injustos, eu não sou como os adúlteros. Isso é orgulho, soberba. Você exalta você mesmo no seu coração. Da mesma forma que você não deve se exaltar na presença do próximo, você também não deve se exaltar no seu íntimo. Sabe qual é o remédio para o orgulho? O remédio contra o orgulho é você exaltar a Jesus Cristo. O orgulho próprio exalta você mesmo. Nós devemos exaltar Jesus Cristo, não a nós mesmos. Significa que nós devemos procurar sempre nos humilhar, sempre reconhecer as nossas limitações e não ficar nos superestimando. Romanos 12:3 fala sobre o orgulho. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Colossenses 3:12 também fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de vontade, de humildade, que é o contrário do orgulho, de mansidão, de longanimidade. Então, que a nossa mão esquerda
ignore o que a nossa mão direita está fazendo. Esqueça todas as coisas que você fez. Deixe que Deus lembre disso. O que importa é o que Deus está pensando. Afinal, qual é a sua motivação? Ser visto pelos homens? Ser visto por você mesmo? Ou ser visto por Deus? Meus irmãos, nós acabamos de ver que nós não devemos ser motivados a fazer o bem ao nosso próximo para sermos vistos pelos homens, vistos por nós mesmos. Agora, em segundo lugar, nós veremos que o que deve nos motivar a fazer as obras de caridade é o temor a Deus. Em segundo lugar, seja motivado pelo temor a Deus. Veja comigo o versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Jesus primeiro disse para a gente como não deve dar esmola. Os hipócritas faziam questão de fazer isso para ser visto, eles faziam a coisa certa do jeito errado, e até aqui Jesus vem explicando que nossas boas obras não devem ser publicadas, e sim que devem ser mantidas em secreto até onde for possível. Por quê? Porque o nosso Pai, que vem em secreto, nos irá recompensar. O nosso relacionamento não é com o nosso próximo. O nosso relacionamento maior é com Deus, é com o Todo-Poderoso, um Deus que é onipresente e onisciente. Deus é Espírito infinito em todos os seus atributos. Ele não é uma máquina, Ele não é uma força, Ele é pessoal. E Ele vê tudo. Isso porque Ele é onipresente e onisciente. A Bíblia nos ensina que Deus está em todo lugar. Por exemplo, Salmo 139, vocês conhecem muito bem. Davi fala que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ladrões, eles podem se esconder das autoridades, mas ninguém pode se esconder da autoridade suprema, que é o nosso Senhor. E se Ele está em todos os lugares, então Ele também deve ver todas as coisas. O teólogo Arrod afirma que Deus é um olho sempre presente. E de fato é isso. Todas as coisas neste mundo acontecem perante os olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. Jesus disse lá em Mateus 10:30: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O apóstolo em Hebreus 1:13 vai dizer: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O rei Davi, mais uma vez, Salmo 139:12: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, não faz diferença se o ambiente está com as luzes desligadas ou acesas, Deus vê tudo. E por fim, Salomão, em Provérbios 15:11: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Matthew Henry comenta e faz uma pergunta: qual é a promessa para aqueles que são sinceros e humildes em suas esmolas? Que promessa é essa? A resposta para essa pergunta é que o nosso Pai, que vem em segredo, vai observá-las. Todas as nossas obras são feitas perante Deus. Ninguém o trapaceia, ninguém o engana. Se ao menos a gente se lembrasse disso, se ao menos a gente lembrasse dessa realidade, provavelmente a hipocrisia desapareceria. Provavelmente ela seria mais refreada, porque os hipócritas, eles esquecem isso. Eles pensam: eu estou enganando todo mundo, eu consigo enganar até a mim mesmo. Mas ele esquece que ele não pode enganar a Deus. Deus vê tudo, Ele conhece o nosso coração, ao passo que as outras pessoas não o conhecem. Nós podemos enganar o nosso próximo, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus conhece o nosso coração. Mas isto não é tudo. Não apenas é uma observação, mas também há uma recompensa que vem de Deus. E Ele mesmo te recompensará, Ele diz. É por isso que Jesus diz: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O meu Pai,
há alguns anos, quando eu era criança, ele costumava me pagar para lavar o carro dele. Veja que coisa boa, né? Ele podia simplesmente chegar para mim e dizer: filho, lava o carro. Ponto final. Mas ele dizia assim: filho, lava o carro, eu pago. Aí eu ia pagar, eu ia e lavava, eu recebia o dinheiro, era garantido. Vocês que são empresários, pensem comigo, né? Estou trabalhando, recebendo lucro, livre de impostos. Era uma maravilha para mim. Guardava o dinheiro, comprava o lanche. Meu pai podia simplesmente chegar e dizer: filho, lava o carro, só isso. E ele não estaria errado em fazer isso. Eu iria obedecê-lo. Mas papai foi generoso comigo. Ele disse: filho, lava o carro, eu pago. Eu vou te recompensar por isso. A mesma coisa que Jesus está dizendo. Deus manda a gente fazer, Deus manda a gente obedecer a Ele. E Deus, Ele faz ainda algo melhor. Ele diz: eu vou te recompensar. E eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Deus vai recompensar os seus filhos? Ele vai. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele quer. É da vontade dEle. Você vai achar ruim? Não. Mas não pense que é porque eu fiz direito, é porque eu obedeci, como se você estivesse agora barganhando com Deus. Não. Ele te recompensará como teu pai, não como teu patrão, que tem que te pagar já que você trabalhou. O nosso relacionamento com Deus é de pai e filho, não de patrão e empregado. Ele é como um pai que promete a seus filhos uma recompensa para o trabalho que Ele lhes dá para fazer. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer, mas também porque Ele nos ama. Porque Ele, como pai, quer encorajar os seus filhos a obedecê-lo e quer inspirá-los a andar no caminho da obediência. Era assim com o menino: lava o carro, eu pago. E é assim que Deus faz. Dá a esmola, faz a caridade, eu vou te recompensar. As nossas boas obras, elas estão longe da perfeição. Elas estão manchadas pelo pecado, mas elas são recompensadas. Recompensadas porque o sangue de Cristo purifica todas elas. A única pessoa que poderia chegar e exigir uma recompensa é Jesus Cristo, e Ele faz isso. Ele o faz não apenas para si mesmo, mas para o seu povo. Então nós não fazemos atos de caridade para sermos salvos ou acrescentar algo à salvação que Cristo nos dá. Nós fazemos esses atos porque nós queremos demonstrar o nosso amor a Deus. Nós reconhecemos o que Deus fez por nós, que nos salvou, nos livrou da ira santa, e a gente diz: eu vou obedecer. Veja, Ele ainda diz que vai me recompensar, então eu vou obedecendo a Deus, ciente de que não é que as minhas obras são boas e perfeitas, mas é porque Cristo lava elas. É por causa de Cristo. Eu sou recompensado por causa de Cristo, porque Deus ama. É pela graça. Veja que todos os pensamentos de mérito próprio somem quando nós temos à nossa frente a imagem de um Jesus Cristo crucificado, do Evangelho de Cristo crucificado. Você começa a se enxergar somente como um pecador perdido, que se não fosse pela graça de Deus, estaria simplesmente satisfeito no seu caminho, vivendo ao bel prazer, rumo ao inferno. É isso que você estaria. Mas Deus é misericordioso, Ele nos salva, Ele muda a nossa rota, e a única coisa que nos resta fazer ao longo da nossa vida é ter amor e obedecer a Deus. Deus diz: faça misericórdias. Bom, eu vou fazer isso, porque eu amo meu Pai, eu obedeço meu Pai, e o meu Pai é tão bom que Ele vai me recompensar. Jesus ensina que o nosso auxílio aos necessitados não deve ser feito para nós nos elevarmos diante dos olhos dos homens, mas deve ser feito com gratidão pela salvação que Deus nos dá. E Ele nos dá de forma gratuita. E acrescenta que quando nós agirmos assim, nosso Pai, que vem em secreto, nos dará uma recompensa imerecida. Meus irmãos, esse texto traz para nós algumas lições práticas para as nossas vidas.
A primeira delas é a motivação importa. Adolescentes, se vocês fazem as suas tarefas com o intuito de apenas poder no final de semana sair com os amigos, curtir a night, saiba que essa é a sua única recompensa. Se você quer ser recompensado por Deus, faça as tarefas, honre seus pais, obedeça-os para o Senhor. Você vai ser recompensado por Deus. Se você faz apenas para poder receber essas coisas terrenas, então essa vai ser a sua única recompensa. Homens, se vocês são fiéis às suas esposas, porque vocês têm medo de serem descobertos, então vocês são frouxos. E a única recompensa é que vocês vão aparentar ser uma pessoa piedosa, mas apenas de aparência. Deus conhece o coração de vocês. Se você quer ser recompensado por Deus, seja fiel à sua esposa, em obediência a Deus, porque Deus manda. Mulheres, se vocês obedecem a seus maridos porque não querem mais discutir com eles, porque cansou, quer paz, então a única recompensa que você terá é de ter um relacionamento tranquilo com ele. Vai ser apenas isso. Mas se vocês querem ser recompensadas por Deus, sejam submissas ao pacto matrimonial por amor a Deus. Não é pelos outros, não é apenas pela paz, mas é acima de tudo porque Deus manda. Se a igreja tem como seu propósito socorrer os necessitados apenas para aumentar o seu relatório, esse vai ser apenas a sua recompensa. Eu sei que nas federações de sociedades internas, até mesmo na sociedade local, nós escrevemos relatórios. Nós temos que dizer, eu fiz isso, fizemos isso e aquilo outro, nós distribuímos X cestas de alimento. Essa vai ser a sua única recompensa. Um relatório bonitinho, arrumado, legal. Aí no final o documento vai dizer: parabenizamos a sociedade tal, da igreja tal, porque fez isso. Você se contenta apenas com isso? Se você fizer isso, olhando para Deus, pensando em Deus acima de tudo, você será recompensado por Deus. Meus irmãos, Deus olha os nossos corações e Ele julga os nossos atos de piedade e devoção de acordo com a nossa motivação. Tudo o que fazemos, por qualquer outro motivo, que não seja honrar nossa responsabilidade de obedecer fielmente a Deus, não receberão nenhuma recompensa da parte de Deus. Segunda lição: as esmolas não se resumem a trocados. Lembra que no início eu falei e pedi para vocês ficarem atentos, e que a palavra original grega, dar esmola, significa tentar ajudar a alma e o corpo do próximo por sacrifício próprio, voluntário, de si próprio. A nossa benevolência, ela não se restringe somente ao dinheiro. O pastor Iago Martins demonstra muito bem isso no seu livro, um livro chamado A Máfia dos Mendigos. É um título chamativo, mas o que chama mais atenção é a maneira que ele escreveu esse livro. Ele não apenas estudou, ele se vestiu de mendigo, foi para as ruas, para as praças e passou um tempo vivendo com os mendigos. Ele não dormia à noite, ele dizia assim: não, eu não vou dormir porque primeiro que eu tenho família, segundo porque eu não aprendo nada dormindo. Então eu vou passar o dia lá com as pessoas de situação de rua e vou entender melhor a vida dele. E nesse livro ele demonstra o seguinte: ele diz que na maioria das situações não foi a falta de dinheiro que levou alguém a morar na rua, foi a falta de bons conselhos. Pastor Iago, ele constata que a maioria das pessoas que estão em situação de rua são pessoas carentes de atenção, pessoas que necessitam de amizades, pessoas que não têm uma família, pessoas carentes de conversas, pessoas carentes de paciência, pessoas carentes de amor, pessoas carentes principalmente do Evangelho. Essas carências, elas não são apenas de mendigos, pessoas que moram na rua. Essas carências também estão no coração
dos nossos colegas de classe, colegas de trabalho, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. O ponto aqui é que às vezes o próximo, ele precisa de algo mais valioso do que dinheiro. Ele precisa do seu tempo. Então que tal você usar o seu tempo para ouvir alguém? Eu vi certa vez uma UPA que passou um ano, todo mês, uma vez, visitando os idosos. Com certeza não foi em 2020, foi antes. Todo mês, uma vez, eles se reuniam, iam para a casa dos idosos da sua igreja e conversavam com eles. Eles podiam estar brincando, eles podiam estar na praia, eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas eles disseram, não, nós vamos gastar o nosso tempo conversando. E vocês sabem que idosos gostam disso. Gostam de ser ouvidos. Você nem precisa fazer muito esforço, você só precisa ouvir. Eles gastaram seu tempo nisso. Tem um pastor que eu conheço também, que na sua função, na sua profissão, ele é pastor e tem uma profissão, ele dedicava seu único dia de folga para ir para uma comunidade carente e trabalhar de graça para eles. Recebia as pessoas no seu consultório, não cobrava nada. Pessoas que não tinham condições de pagar algo, uma consulta. Então ele ia lá e de graça fazia consulta dessas pessoas. Ele não dava simplesmente dinheiro, mas ele usava suas atitudes para isso. Recentemente, eu também testemunhei um jovem da igreja que usava os seus conhecimentos de investimentos, seu conhecimento de tesouro direto, dessas coisas, dessas novidadezinhas. O jovem sabe melhor do que eu estou falando. Ele ensinava os seus colegas a usarem melhor as suas finanças. Ele não tinha como pagar a dívida das pessoas. Então ele usava os seus conhecimentos. Ele sacrificava um tempo, usava as suas habilidades para ajudar o seu próximo a sair de uma dívida. Ou, o que é muito melhor, de evitar dívidas. Eu já testemunhei professora de departamento infantil visitar os seus alunos que moravam numa comunidade próxima da sua igreja. Ela não se contentava apenas de dar aula no dia de domingo para as crianças, mas ela acompanhava essas crianças. Ela buscava pelo menos uma vez ao mês visitá-las, saber como elas estão, porque essas crianças, elas não tinham pais cuidadosos. O pai era bêbado, a mãe não estava nem aí. E um desses dias ela descobriu que um dos seus alunos não havia sido matriculado na escola. Sabe o que ela fez? Ela foi lá. Ela descobriu primeiro porque ia lá. Então ela pegou ele pela mão e disse: onde é a sua escola? Nós vamos lá. Não pense que isso foi rápido. Isso não levou um dia. Vai na escola, fala com a coordenadora, aí volta, tem que pegar uma documentação com a mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro. Isso demanda tempo. Aquela criança não era apenas R$100 que poderia ajudá-la. Ela precisava mais do que dinheiro. Ela precisava de alguém que gastasse o seu tempo, que tivesse amor a ele, que fizesse o sacrifício próprio e o matriculasse na sua escola. Isso o ajudaria. E isso é uma ajuda. E hoje essa criança está melhor. Hoje essa criança tem um futuro melhor perante ela. Meus irmãos, ser benevolente é isso. É você usar o seu tempo, as suas atitudes. É mais do que você usar dinheiro, mas é você usar as suas habilidades. É você sacrificar a si mesmo para ajudar o teu próximo. Essa é a essência da caridade. Meus irmãos, nós podemos concluir da mesma forma que um teólogo falou. Ele disse o seguinte: o nosso Pai é um Deus que desvenda o coração e que sabe todas as coisas. Qual tem sido a motivação no seu coração para ajudar o seu próximo? Será que você tem feito a caridade? Qual tem sido a sua motivação para fazer a caridade?
Será que assim como as empresas e como pessoas das redes sociais, você tem feito a sua caridade como um marketing pessoal? Ou você tem feito como Cristo nos ensina, para sermos vistos apenas por Deus? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a obedecer a Ele, alegres, lembrando que Ele nos recompensará e que Ele coloque em nosso coração a motivação certa e que Ele sempre nos lembre, não é eu apenas, não eu que consigo, mas é por causa de Cristo que nós podemos fazer essas coisas, obedecer a Ele e ser recompensados por eles. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelas instruções tão práticas de como exercermos a nossa religião, de como sermos cristãos de verdade, de como exercermos o amor ao próximo. Deus, não nos deixe esquecer dos Teus ensinos, Senhor. Tu sabes que o nosso coração é rápido de esquecer Tua palavra, então ajuda-nos a guardá-la em nosso íntimo. Nos ajude a sempre ter a motivação correta nas nossas tarefas, seja dentro da igreja e fora da igreja. Esse é o nosso desejo. Somos gratos a Ti por tudo, por nos salvar e nos dar uma vida que seja em obediência a Ti. Em nome de Jesus. Amém.